Muito bom dia, muito bom dia. Começando aqui a nossa primeira live no canal da CryptoMid. Hoje, dia 17 de junho de 2024, agora são 9h15 da manhã. É um prazer receber você aqui conosco. Se você ainda não é inscrito no canal, convido a se inscrever no canal, ativa as notificações para você não perder quando a gente colocar um vídeo novo. Se você já é inscrito no canal, sinta-se à vontade, deixe seus comentários aqui embaixo, fala sobre o que você quer que a gente fale aqui no canal. E galera, vou explicar rapidinho para vocês como é que vai funcionar, tá? Esse modelo de live a gente vai trabalhar aquelas análises diárias, a gente vai analisar o mercado, dar um overview, ver o que está acontecendo, vamos analisar os principais criptoativos, analisar o contexto macroeconômico, né, os drivers para a semana, aquilo que pode impactar na movimentação ao longo da semana, principais coisas que eu estou olhando para o trading na semana, no dia, tá? Então, te convido aí, fica atento na programação, tenho certeza que você vai gostar desse conteúdo e sem mais enrolações, vamos direto para a minha telinha, deixa eu compartilhar com vocês aqui a tela de hoje, beleza, galera? E a gente já vai começar a bater um papinho de mercado, tá bom? Turma, seguinte, vamos lá. Primeira coisa que nós vamos ver aqui, deixa eu me acomodar. Seguinte, galera, primeira coisa, o Bitcoin aqui na paridade USDT, né? Pessoal, olha que interessante, né? Eu gosto de fazer algumas marcações, né, na parte gráfica aqui do meu dashboard, para a gente poder ter algumas sensibilidades aí visuais, né? Muita gente sabe que eu utilizo várias ferramentas aí operacionais, mas obviamente isso aqui dá uma intuição muito bacana. E olha que legal, né, galera? Dentro desse período esse retângulo aqui que a gente marcou, aonde delimita praticamente aqui os suportes, a resistência dessa região que o BTC está trabalhando, na verdade, turma, ele entrou nessa região aqui, ó, no dia 28 de fevereiro, né? Nesse movimento aqui, obviamente, né? Ele ainda estava buscando o all-time high, ele chegou a bater ali na região dos 70 e quase 74, né? Teve algumas corretoras aí que ele bateu 74, mas aqui pela Binance foi ali na região dos 73.900 e pouquinho, tá bom? Mas olha que legal, né? Ele foi lá, fez o all-time high, aí ele veio, fez uma posição, subiu de novo, posição, enfim, e está nesse movimento aí durante um bom tempo. E desde 28 de fevereiro até o dia de hoje, nós já completamos aí 110 dias, né? Então, é um movimento bem amplo, né? Já passa aí de 3 meses e meio que o Bitcoin está lateralizado nessa região, tá? E se nós formos analisar desde o dia do halving, né, dia 17 de abril, para o dia de hoje, nós já estamos aí com 61 dias, ou seja, desde que ele entrou nesse movimento de lateralização, nós estamos há mais de 110 dias. E desde o dia do halving, nós já estamos a 61 dias lateralizados. Ou seja, o mercado está trabalhando muito esta região, que é uma região que compreende aqui a faixa dos 60 mil dólares até aqui mais ou menos os 71,5. Né? Ele deu uma escapadinha brevemente aqui no começo de maio para baixo, aqui no começo no finalzinho de fevereiro, no final da primeira quinzena de fevereiro, ele deu uma escapadinha ali para cima dos 70, mas foi só isso. Na média do tempo, ele está preso entre os 60 mil dólares e os 71,5. Isso, obviamente, para você que acompanha o mercado de cripto, não é nenhuma novidade, né, galera? Está falando aí de mais de 3 meses e meio que está nessa região, então todo mundo está vendo que isso está acontecendo. Mais uma coisa que eu quero destacar para vocês é o seguinte, é isso aqui, ó. Eu gosto de fazer vários estudos de pontos de relevância dentro do mercado, pontos que são importantes, pontos que determinam para nós se o preço está barato, se ele está caro, se está na hora de comprar, se está na hora de vender, se não é para fazer nada. E esses pontos, galera, a gente vai sempre atualizando, ajustando de acordo com as movimentações, tá? E olha que legal, galera, o preço médio dessa região é justamente a faixa dos 66.415 dólares, tá? E aí, galera, olha que interessante, né? Desde o último movimento, quando ele fez aquela correção mais brusca aqui, isso eu quero começar destacando para vocês, quando ele buscou a região aqui dos 56 mil dólares e
500, né? Aproximadamente aqui, aí ele subiu bastante, né? Chegou a bater lá na casa dos 70. Fez um movimento legal de 25% aí, né? Quem conseguiu aproveitar esse movimento aí, meus parabéns. E aí ele saiu dos 70 e veio e parou aonde, galera? Aqui de novo, ó, na região dos 66.300. Fez um novo movimento de amplitude até buscar os 70 de novo e agora veio fazer uma nova correção e chegou e parou exatamente neste ponto. O que isso me demonstra? Né? Quando a gente começa a analisar isso, pessoal, a gente precisa entender as intenções dos players, né? O mercado, a gente sempre vai trabalhar por ineficiências, né? E as ineficiências, galera, uma hora ou outra, eles vai ficar evidenciado aquilo que se está se fazendo dentro do mercado. E quando a gente começa a olhar este movimento aqui agora, que eu estou marcando aqui para vocês, olha que bacana, deixa eu destacar aqui uma outra cor, aqui, ó, esse quadradinho azul, né? Olha que interessante. A gente já começa a perceber que ele já começa a sair daquela região um pouco mais perigosa que o mercado estava trabalhando aqui embaixo e já começa a fazer uma consolidação um pouco mais para cima, beleza? Então, nesse movimento aqui agora, qual que é a nossa maior preocupação, tá? Nossa maior preocupação é que ele realmente ele perca essa faixa de preços, né? Inclusive, até comentei aí no título do vídeo, é justamente isso, né? Estamos na região dos 65 agora, né? Nesse momento aí, o BTC trabalhando nos 65.750, porém, né? Aqui no dia 14 de junho, ele chegou a fazer mínima no 65.108, ok? O que é uma previsão, né? O que eu acredito que ele pode fazer, tá? Eu acredito que ele pode vir buscar esse ajuste aqui, tá, turma? Não se assustem. Se brevemente ele vier aqui fazer esse ajuste aqui no 64.518, tá bom? Vou até anotar aqui como um ponto de relevância para nós, porque ele pode vir fazer esse ajuste, tá? Se ele vier, está totalmente saudável, totalmente natural, e não tem problema nenhum, tá, galera? Até seria importante que ele viesse fazer esse ajuste. Por quê, galera? Quando ele vem fazer esse ajuste, ele vai fazer um fechamento de um gap que a gente não consegue enxergar, tá? É uma movimentação nas posições grandes, elas precisam ser equalizadas. Nesses movimentos de consolidação, ao longo do movimento de consolidação, esse tipo de ajuste ele acontece com bastante frequência, tá, pessoal? E aí depois o preço ele retoma para a direção que ele quer. Eu não acredito, tá, que o mercado venha fazer um movimento mais abrupto aqui para baixo, até porque na quarta-feira passada nós tivemos todos os dados que saíram lá dos Estados Unidos, né? A gente teve dados de inflação que vieram interessantes, né? Deixa eu voltar aqui para eu poder falar com vocês aqui. Nós tivemos dados de inflação que vieram um pouco mais animadores do que estavam vindo, né? Só que na sequência nós tivemos o pronunciamento ali do Jeremy Powell falando que eles iriam manter a taxa de juros dos Estados Unidos entre 5,25% e 5,5%, né? Isso já era meio que se esperado do mercado, mas a gente sabe como que é. Toda vez que tem um tipo de notícia desse, o mercado acaba precificando. Então, no primeiro momento, ali na quarta-feira de manhã, nós tivemos um movimento intenso de alta, o mercado subiu bastante, depois o mercado corrigiu, depois o mercado subiu de novo, depois ele caiu de novo. Então, foi um balanço. E aí, né, ao longo dessa semana, final da semana passada, nós tivemos mais algumas divulgações de dados, na sexta-feira também tivemos, e agora nós encerramos a primeira quinzena do mês de junho. E geralmente, quando nós temos uma virada na quinzena do mês, nós temos espaço para o mercado se realocar nas suas posições, tá? Então, qual é a expectativa que eu fico para esse momento agora, o que eu estava comentando aqui com vocês, né? Vamos voltar aqui para a nossa telinha. É justamente o quê? Ele vem aí buscar a região dos 64.518, tá bom? E posteriormente a isso, ele venha fazer um movimento em direção novamente à região dos 71 mil dólares. Ele vai conseguir romper essa região, Ricardo, essa semana? Galera, não sei. Não dá para saber ainda, tá? Por que não dá para saber ainda? Porque o mercado ainda está muito indeciso, né? Quando a gente olha, deixa eu colocar uma outra coisa aqui para vocês. Quando a gente começa a olhar para o mercado externo, né, quando a gente começa a olhar para o contexto
do mercado, a gente começa a perceber algumas coisas, né? Então, olhando aqui, ó, Bitcoin futuro negociado lá na CME, vamos colocar aqui no um movimento um pouco mais amplo aqui, né? Ó, quando a gente começa a olhar aqui as movimentações do contrato futuro de Bitcoin lá na CME, o que a gente começa a perceber, né, pessoal? A gente começa a perceber que justamente ele vem fazendo esse movimento muito semelhante ao contrato spot, tá? Chegando aqui perto de uma região aqui de suporte também ali na faixa dos 65 e 200, um movimento muito próximo daquilo que a gente comentou, né? A gente sabe que hoje a CME ela se tornou praticamente a maior bolsa de futuros de cripto, né? A bolsa de futuros de Bitcoin, tá? E aí ele está fazendo aquele movimento de baixa, né? Só que já não estava perdendo de liquidez, né, galera? Já está perdendo um pouco da liquidez, apesar de uns movimentos intensos de venda, o mercado acaba se segurando nessa região que eu comentei com vocês, então a gente precisa realmente aguardar para ver como que vai ser esse comportamento ao longo da semana, né? Analisando aqui também o painel dos nossos principais índices internacionais aí para a semana, o S&P 500 começa corrigindo aí 0,04% hoje, né? O SPX 100 lá nos Estados Unidos começa com 0,42 de alta, o Dow Jones 0,15 negativo, o VIX está subindo 3% nesse momento, DXY subindo levemente 0,05, isso aqui é um ponto importante, tá, pessoal? Por quê? Né? O dólar vem subindo muito forte esses dias, né? Inclusive, nesse momento agora, o dólar está sendo cotado a 5,436, então um movimento bem forte mesmo que o dólar fez esses dias. E nós podemos ver, pessoal, o que acontece, né? Quando geralmente o dólar ele dá essa puxada, muito provavelmente nós temos um movimento inverso dos ativos de risco, isso é natural, né? A galera foge dos ativos de risco quando o dólar ele está fazendo esse movimento mais ascendente. Então, o que a gente precisa ver? A gente vai começar a ver uma estabilização, principalmente aqui do DXY, do dólar frente ao real, dos principais pares de moeda. E quando a gente olha aqui, ó, o dólar frente ao euro, hoje subindo 10%, dólar frente ao iene subindo 0,30%, frente a Libra caindo 15%, frente ao real subindo 0,24%, tá? E aí os títulos americanos de 2 anos subindo 0,57%, o de 10 subindo 0,78% e o de 30 anos subindo 0,9%. Isso aqui para nós não é bacana, tá, galera? Curva de juros puxando para cima, indica que o dólar ainda tem forças para continuar subindo. Então, esse é o movimento da semana. A gente está começando a semana nesse movimento aí. Tá? A gente tem o ouro recuando 0,63%, a NVIDIA continua subindo ainda 1,75%, tá? Então, qual que é aquela dinâmica do que eu estava comentando com vocês aqui até o presente momento, né? A gente tem essa questão, né, do dólar subindo um pouquinho mais, vou voltar aqui para a nossa tela do Vector, né? Então, a gente tem a questão do dólar subindo um pouquinho mais, e é nesse momento que eu acredito que o Bitcoin pode vir buscar aqui a região dos 64,5 para depois ele voltar para dentro dessa região. Até porque, galera, se os players quisessem realmente derrubar o mercado, eles já o haveriam feito, tá? E por que eu acredito que não é essa a intenção dos players nesse momento? Vou compartilhar mais um detalhe aqui com vocês, muito importante para nós olharmos. Deixa eu só pegar uma telinha aqui para eu poder jogar aqui para vocês verem algo muito bacana, tá, pessoal? Geralmente, pessoal, o que a gente tem que ficar de olho, né, no mercado? O mercado, pessoal, ele é uma busca incessante por liquidez. Ricardo, o que é isso? Liquidez, turma, é basicamente a capacidade de um movimento ter a sua liquidação ali, né? Você ter o dinheiro, o ativo, de uma forma com que você consegue convertê-lo em grana, tá? E quando a gente olha aqui o mapa de liquidação, né? Onde existem as principais regiões, né, de interesse do mercado, o que a gente vê, né? Até a semana passada, a gente tinha uma zona muito forte, né, de contratos em aberto, aí aqui a gente já está falando de contratos em aberto do mercado de futuros, tá? As alavancagens dentro do mercado. Então, a gente tinha um grande nível de alavancagem justamente na região entre os 64,5
e o 65. Nesse último movimento que o mercado fez aqui, nós acabamos praticamente liquidando quase tudo que tinha nessa região. E agora, pessoal, olha que interessante, essas zonas amarelas aqui, ó, ele demonstra para nós justamente onde a gente tem mais gente alavancada, ou seja, onde o pessoal shortou mais, onde o pessoal abriu mais posições longas, a depender da posição que o mercado estava fazendo naquele momento. Então, a gente percebe que quando o mercado começou a fazer essa correção aqui, ó, lá por volta do dia 12, né, o pessoal começou a abrir bastante short, né, aonde? Aqui na região dos 69. Então, a gente já sabe que existe uma galera posicionada em shorts no 69. Qual é a inteligência que esse pessoal tem que fazer? Entender que a gente está chegando numa região de suporte e começar a zerar suas posições. Por quê, pessoal? Porque o mercado já veio aqui e já liquidou todo mundo que estava fazendo uma posição comprada. E nós temos um movimento de consolidação, galera. Consolidação, ele vem, liquida embaixo, sobe, liquida em cima, vem, liquida embaixo, sobe, liquida em cima. Ricardo, não dá para ganhar dinheiro na consolidação? Obviamente que dá. Mas você precisa entender esse contexto. Por exemplo, esse movimento que nós estamos fazendo agora, galera, é justamente o movimento aonde fica favorável para você abrir uma posição comprada. Por quê? Porque o mercado acabou de vir fazer essa correção, acabou de liquidar a galera aqui embaixo e ele vai buscar liquidez em cima. Então, a gente tem que sempre trabalhar com os grandes players nesse movimento, ou seja, buscar aonde eles estão buscando a liquidez. Então, a gente tem liquidez na região dos 69 e uma leve liquidez ali na região dos 70 e 500 aproximadamente. Agora, quando a gente tira o zoom, né, olhando num espectro aí mais amplo de um mês, né, olha que interessante quando a gente olha nessa ótica, né? Aqui, galera, ó, até o dia 7 de junho, né? Olha como a gente tinha uma liquidez bem forte na região do topo histórico anterior, né? Dessa consolidação, que essa região, essa faixa mais esverdeadinha, amarela. Ó, o mercado foi lá, liquidou a galera e desabou, pessoal. E veio fazer a liquidação de todo mundo. Então, num espectro mais amplo, aonde está a maior liquidez nesse momento, tá? A gente está com a liquidez ali na faixa dos 72,5. Tá? Então, a gente tem uma galera para ser liquidada ali e, obviamente, se o mercado buscar os 69, que foi o que eu demonstrei agora, e aí ele tiver um impulso comprador, a gente pode facilmente buscar a região dos 72,5 para terminar de buscar essa liquidez. Ricardo, quais serão os drivers para que ele faça isso? Pessoal, a gente precisa entender o seguinte, tá? Eu não acredito que ao longo dessa semana o mercado deve estourar a tampa, a menos que o contexto ele mude ao longo da semana. Por isso que a gente vai dar uma olhadinha agora. Deixa eu mudar aqui para vocês o calendário, né? O calendário econômico dessa semana, né? Então hoje, ó, daqui 4 minutinhos, a gente já vai ter, na verdade a gente já teve, né? Atualizou para mim agora a página aqui. A gente já saiu aqui o índice Empire State de atividade industrial, né? A projeção era -12, veio -6, né? Então, isso acaba sendo importante, mas isso não é um dado relevante para o mercado, tá? Amanhã, às 9h30, nós temos aí o núcleo de vendas no varejo mensal dos Estados Unidos. Isso daqui é importante, por quê? Porque diz respeito ao contexto de inflação. Então, tudo que está relacionado, como que o consumidor ele está se relacionando com a economia, como que o produtor está se relacionando com a economia, galera, isso vai dando para o Banco Central a termômetro de como que está a inflação e o que ele precisa fazer ali para poder ir azeitando isso ao longo do caminho. Tá? Temos também os 10h15, divulgação da produção industrial do mês de maio, legal? Temos às 11 estoques das empresas e temos mais alguns dados aí ao longo do dia que não interferem tanto nas projeções. Tá? A gente também vai ter alguns dados importantes aqui da zona do euro às 6 horas da manhã, temos o IPC da zona do euro, então temos que ficar atentos também, porque a região da zona do euro, por eles estarem começando a cortar os juros antecipadamente aos Estados Unidos, mostra para nós uma direção importante do mercado, né, galera? Por quê? Porque nós precisamos ficar atentos nesse contexto de juros, né, pessoal? Quando nós tivemos a pandemia, a gente sabe que os governos, aí, os países, eles acabaram se desenrolando em situações que
complicaram muito as economias mundo afora, tanto os Estados Unidos quanto a União Europeia, enfim. Por quê? Foi necessário tomar medidas emergenciais, tá? E essas medidas emergenciais, galera, o que elas fizeram, né? Elas fizeram com que as economias desses países elas ficaram conturbadas durante bastante tempo. E aí a gente analisa, né, a gente vê que esse movimento começou lá em março, abril de 2020. Nós já estamos falando de mais de 4 anos. Né? E praticamente 4 anos depois de quando começou esse movimento, os governos ainda estão com dificuldade de equilibrar as suas contas, de fazer com que as suas contas entrem nos eixos. E isso, galera, de certa forma, para um ciclo de mercado como o ciclo do Bitcoin, por exemplo, ou um ciclo econômico, ele acaba, de certa forma, sendo até relevante. Por quê? Nós estamos dentro do contexto do ciclo de mercado cripto, onde o mercado está começando a fazer um movimento de bull run. Só que nós somos atrasados na nossa bull run, por quê? Justamente por conta desse movimento de interrupção no corte da taxa de juros por parte do governo central americano, tá? E por que isso aconteceu? Aconteceu justamente porque a inflação ela continua persistente, ela continua forçando a barra diante daquilo que o governo está fazendo. Então, de certa forma, como nós temos um período muito longo de aperto quantitativo na economia americana, que é a principal economia, então, quando a gente olha principalmente para os Estados Unidos, né, obviamente a zona do euro ela está impactando, né, e o que eu comentei agora, o fato deles estarem cortando taxa de juros antecipadamente nos Estados Unidos, isso acaba sendo importante para esse contexto, porque na sequência desse corte de taxa de juros, os governos começam a fazer um aumento na base monetária, o que, obviamente, né, a gente sabe que injeta ali dentro dos mercados de capitais, dos mercados de risco, os ativos de risco, e isso faz com que a gente comece a ter o mercado de risco ele seja muito mais procurado, porque tem dinheiro novo, tem mais liquidez no mercado, então, obviamente, os mercados ficam muito mais interessantes para os grandes investidores, e a gente tem que estar de olho nesse movimento, né? O movimento das baleias para onde elas estão indo, é aí que a gente tem que seguir. Então, galera, o que acontece? Como a gente está tendo esse movimento estendido de uns 3 anos de aperto quantitativo, né? Lá desde 2020, 2021, quando acabou aquele movimento mais intenso, né, da pandemia propriamente dita. Então, a gente estima que o período, né, de aumento da base monetária e de juros mais baixos nos Estados Unidos deve permanecer durante um período maior. Isso para nós é muito bom, porque por mais que a gente está sofrendo agora, apanhando com essa lateralidade, esse movimentinho chato, quando o mercado começar a reagir, a gente tem a expectativa que o mercado vai fazer um grande ciclo de alta. E aí a gente tem que saber aproveitar, né, galera? Então, qual é o nosso papel agora? Aproveitar dentro da consolidação, para a gente tentar fazer grana nesses movimentos mais difíceis, mais trincados, porque aqui qual que é a estratégia do player grande? É buscar a liquidez da sardinha, é buscar a liquidez de quem está se alavancando enlouquecidamente. Por que, galera? Que a galera fica se alavancando, tá? Porque, assim, existe uma expectativa que o mercado uma hora ele vai romper. Então, ninguém quer ficar de fora dessa festa. Mas, ao mesmo tempo, você tem que preparar a sua estratégia para que você não seja pego pelos tubarões. Tá bom? Então, galera, vamos continuar aqui o nosso calendário econômico. Então, amanhã eu já comentei com vocês o que vai acontecer. Na quarta-feira, temos feriado nos Estados Unidos. Tá? Então, provavelmente, quarta-feira teremos uma liquidez reduzida. Tá bom? Vamos ter dados somente às 10h15 da noite, dados da China. Tá? A Ásia não está pesando tanto, né, galera? Porque, principalmente depois que a China fez aqueles bloqueios, então dados chineses não influenciam tanto, porém, o contexto asiático ele acaba influenciando um pouco mais, porque a Ásia é um forte consumidor, principalmente do mercado de cripto, tá bom? Na quinta-feira, dia 20, aí já temos vários dados americanos de novo, né? Pedidos contínuos por seguro-desemprego, isso aqui é perigoso, a gente precisa ficar de olho. Temos aqui os pedidos, aí às 9h30, os pedidos iniciais de seguro-desemprego e o índice de atividade industrial, tá? Então, a gente tem que ficar de olho nisso aqui. Meio-dia, estoques de petróleo bruto, e às 17h30 temos o balanço do FED, tá bom? Isso na quinta-feira. E na sexta temos o quê, galera? PMI industrial às 10h45, que também conta bastante. PMI do setor de serviços, vendas de casas usadas e o relatório de política monetária do FED. Então, sexta-feira,
vai ser um dia sinistrão. Então, o que a gente precisa ficar de olho, galera? O mercado, ele já começa trabalhando a semana buscando entender como que vão ser essas movimentações e buscando fazer essas precificações. Então, se porventura o mercado já entende que esses dados podem vir mais interessantes, é natural, pessoal, é natural o quê? O que é natural? Deixa eu botar a tela aqui para eu mostrar para vocês. É natural que o mercado faça aquele movimento que nós comentamos, né? Ele venha fazer essa correção aqui, venha dar essa buscadinha aqui, ou que ele permaneça trabalhando aqui. Então, o que a gente faz? A gente aumenta este intervalo, né? Para dar mais tempo para ele trabalhar aqui dentro, e aí ele volta a buscar o novo topo ali. Aí, Ricardo, quer dizer que quando ele chegar ali nos 70 mil, 70,5, ele vai romper? Galera, provavelmente não, tá? Porque vai depender muito do contexto. Eu gostaria que sim, mas ainda é muito precoce para a gente poder falar isso, tá? O que a gente precisa ficar de olho, galera, é que independentemente de qualquer coisa, né, quando a gente analisa os dados on-chain, e isso é uma coisa que deixa a gente muito animado, é que os níveis de Bitcoin dentro das corretoras, eles estão em mínimas de muitos anos. Tá, galera? As grandes baleias continuam acumulando a uma taxa exorbitante. Quando a gente olha o balanço progressivo dos ETFs de Bitcoin, apesar das saídas, isso é uma coisa que eu não comentei com vocês, mas já aproveitando e falando agora, no longo da semana passada, nós tivemos 2 dias de movimentação de saída de liquidez dos ETFs de Bitcoin, e isso também é extremamente normal dado a este contexto que nós estamos, né? Porque quando o mercado fica morno, é normal os investidores quererem fazer um rebalanceamento da sua carteira, tá? Mas ao longo do período, galera, nós estamos com um saldo muito positivo nos ETFs. Hoje os ETFs de Bitcoin já detêm mais de 5% de todo o supply de Bitcoin, então é uma quantidade muito pesada e, obviamente, eles estão comprando em valores caros. Eles não compraram a 30 mil, a 40 mil, estão comprando caro. Eles continuam comprando nessa região. Então, vamos pensar o seguinte: se o mercado cair muito e permanecer caindo, obviamente que as gestoras desses ETFs elas vão ter problemas, ok? E a gente sabe que BlackRock, Hedge, né, JP Morgan, enfim, todas essas instituições, elas não estão no patamar que elas estão por acaso. Obviamente, elas sabem fazer uma boa gestão dos seus ativos. Então, se eles estão comprando, pessoal, nestes níveis de preço, é porque a projeção de avanço do Bitcoin que eles têm ao longo do período é muito grande. Porque eles sabem que a injeção de liquidez que o governo vai fazer, ela pode ser muito maior do que a expectativa que nós temos. Porque vocês concordam que para eles estarem comprando, acumulando neste nível de preço, é porque eles sabem que o movimento vai ser explosivo. Porque eles têm capacidade de manipular o mercado para derrubar ele. Eles poderiam derrubar esse mercado lá para a região dos 45, tá? E a gente tem, eu vou mostrar uma coisa para vocês, a gente tem pontos aqui, ó, o mercado poderia cair para o 58, tá bom? E estaria totalmente normal, porque nós estaríamos fazendo um ajuste semestral, tá? Então, o nosso ajuste semestral hoje, galera, ele está na região dos 57.995,92 centavos, tá? Ou também, ele poderia cair para onde? Para 44.706,27. Mas, Ricardo, isso é um absurdo. Pois é, galera, mas esse aqui é o nosso ajuste anual. Então, não é algo de se duvidar. É ruim a gente pensar que o Bitcoin poderia cair tudo isso, porque a gente está esperando um movimento de alta. Né? A gente está falando de uma queda de, a partir do preço que está agora, de 32%. Tá? Só que imagina a gente tendo a oportunidade de comprar novamente ali na casa dos 44,5, 45, tá? Obviamente, se eles fizessem esse movimento, seria muito breve. Iria, pegaria todas as ordens passivas que estão ali para depois subir novamente. Muito provavelmente duraria muito pouco tempo, muito poucos minutos ali naquela região. Mas eles têm essa capacidade de fazer e não estão fazendo. É isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Eles não estão fazendo. Quando o ETF de Bitcoin, galera, foi lançado, ele foi lançado aqui, ó.
dia 11 de janeiro, né? Então, quando a gente olha aqui 11 de 11 de janeiro para cá, né, até o momento de agora, o Bitcoin já subiu 42%, galera. Então, eles estão acumulando ao longo desse período, né? Eles já compraram ali na faixa dos 45,5, 46, subiram, fizeram a subida de mercado, mas o grande acúmulo, galera, está aqui, ó, nessa faixa entre os 60 e os 70 mil dólares. Não foi lá embaixo. Lá embaixo foi só um pedacinho, foi só um pouquinho, né? A compra pesada está aqui, tá? Tanto que é o que eu comentei com vocês. Esse preço médio dos 66,311, ele é o preço médio dessa região, tá? O de lá para trás já ficou para trás, ok? Então é isso que eu quero destacar aí para vocês sobre essa condição, tá bom? Ethereum, como estamos no Ethereum? Deixa eu dar uma lubrificadinha aqui na garganta, pessoal. Se você está chegando agora aí, já deixa o seu like. Se você não está inscrito no canal, se inscreve. Deixa o seu joinha, deixa o seu comentário. Tem uma galera aqui já falando comigo, a Dani está na área também. O Vladimir também está na área também. Fala aí, galera. Bom dia para todos. Prazerzão aí. Galera, nossa live ainda está pequenininha, mas em breve estará grandona. O importante é vocês estarem aqui. Todos que estão aqui vão receber um conteúdo de qualidade, tá? Pessoal, aí que interessante o Ethereum, né? Como é que está o Ethereum nesse momento? O Ethereum veio, né, por aquele movimento forte de alta, né? Saiu ali da região dos 2.200 e pouco e bateu os 4 mil dólares, e aí também está tangenciando dentro dessa região, que é uma região que demonstra essa consolidação do Ethereum. E o Ethereum, galera, ele está um pouquinho mais saudável nesse contexto. Lembrando que o Ethereum faz movimentos diferentes do BTC, tá, galera? Por causa da amplitude do ativo, tá? A região aqui do top story vem na região dos 3.977 nesse momento. Não é o top story, tá, galera? Mas essa região de topo aqui, ó, né? Ele fez marcação no 4,93, bateu aqui recentemente no 3,90, 3,900 e alguma coisa, veio, já buscou aqui o 3,370 e está trabalhando aqui, né? Então, qual que é a nossa estimativa para o Ethereum também? Mesma coisa, galera. Se o Bitcoin continuar lateralizado, ele vai continuar lateralizado, não vai demonstrar grande esforço. Solana, como é que estamos? Mesma coisa, galera. Mesma região de consolidação. Vou até ampliar esse quadrado aqui. Solana é um ativo que eu gosto bastante, né? Está trabalhando bastante dentro dessa região. A minha expectativa para a Solana, galera, é que ela venha passar dessa região dos 155 novamente essa semana. Por quê? Porque este ponto, pessoal, do 142 é ponto de ajuste, né? Veio novamente fazer o ponto de ajuste e agora tem espaço novamente para subir e buscar o topo dessa região que está no 187, aproximadamente 190, tá bom? Então, pessoal, o que a gente precisa ficar atento aí com estes ativos, os principais ativos? Aí não vamos analisar muitos mais ativos, tá? O contexto que eu quero mostrar para vocês é esse. Daqui a pouco eu já vou mostrar para vocês o BIT, né, que é o contrato futuro de Bitcoin na B3. Vou dar alguns insights para vocês. E esse contexto do Ethereum, pessoal, ele é muito relevante. Por quê? Tá? Porque a gente sabe que quando o Ethereum começa a ganhar força, nós temos um movimento de alt-season startup. Nesse momento, Ethereum frente ao Bitcoin continua ainda enfraquecido, tá, pessoal? Apesar do lançamento dos ETFs à vista de Ethereum, a coisa ainda não engrenou. Então, vamos aguardar para a gente poder ver aí as próximas movimentações. Agora, turminha, deixa eu compartilhar outra tela. Agora aqui vai ficar legal, hein? Aqui, pessoal, é o BIT, né? Para quem não conhece o BIT, é o contrato de Bitcoin futuro lá na B3, né? E aí, galera, olha que mercadinho legal, né? Por quê? Fiz várias marcações aqui, então a gente tem vários pontos interessantes, né? Na sexta-feira, não, que dia foi isso aqui? Foi na dia 12, na quarta-feira passada, olha que interessante, a gente tinha um ponto aqui, né, que é esse ponto dos 380.870. O mercado foi lá, buscou 380.870, depois fez uma correção, né? Então,
deu para aproveitar um movimento bem legal aí, né? Estamos com outros pontos aqui, que é o 361 mil. Temos um ajuste aqui no 357.922. Temos um outro ajuste aqui nos 348 mil aproximadamente. E mais alguns pontos aqui para baixo. 344, 350, 333.900 e 327.250. Essas médias aqui, galera, são médias de ajuste, tá? Então, qual que é a minha expectativa para o BIT? Vamos colocar aqui, eu já vou colocar num período mais, um período menor, mas por enquanto vamos olhar por aqui, tá, pessoal? Ó, nós temos o nosso ajuste aqui mensal na região do 351, então é provável que o BIT possa fazer esse movimento de busca do 351, do 348 e também, perdão, do 348 e 400 e do 348 bola, antes dele voltar para buscar essas regiões acima. Agora, se ele voltar para ele continuar fazendo um movimento de alta, ele tem esses dois pontos principais para buscar. Na verdade, três. 357.922, 361 e o 364.685, tá? Vamos ver como é que está a abertura aqui do BIT, ó, galera. Abriu bem lateral, né? Abriu com... Na verdade, não abriu com gapzinho, não. Já fechou o gapzinho aqui. Abriu com gapzinho de alta, mas já fechou. Nesse momento está trabalhando aí com 0,59% de alta, tá bom? O contrato futuro, peraí, deixa eu dar uma olhadinha aqui. O Bitcoin barra BRL na Binance, nesse momento sendo cotado a 356.585, tá? Então, por isso, né, esse movimento de ajuste aqui que ele está fazendo positivo, né? Então, ele pode vir fazer esse movimento até os 356, que coincide com a VWAP diária da sexta-feira. Então, ele pode vir buscar aqui a região dos 356.973, tá? Que, inclusive, eu já vou deixar apregoar uma venda, né? No 356 e 800, tá? Já vou deixar apregoadinho ali uma venda, tá bom, turma? Por quê? Porque ele pode vir fazer este movimento, tá, galera? E aí ele vai vir aonde? Para poder fazer os ajustes. No 354 e 200, tá? Então, eu vou querer fazer uma zeradinha ali, depois na mínima da sexta-feira, né, nos 350.500, tá bom, galera? Pessoal, não, isso aqui, eu estou trabalhando apenas com os pontos mais relevantes, tá? Existem outras coisas para analisar também. Aqui eu vou mostrando para vocês só os pontinhos mais relevantes. E a minha última saída eu vou colocar ali no 347.960. Ok? Beleza? Maravilha. Então é isso aí que a gente vai procurar fazer no BIT, caso ele venha fazer essa movimentação, né, que eu acredito que ele vai fazer para depois ele voltar a subir, tá, galera? Então esse contrato aqui, pessoal, do BIT, é muito interessante, tá? Tem feito uma movimentação bem legal. Olha uma outra coisa que eu quero destacar para vocês, né? Aqui, ó. O contrato BIT, galera, ele começou a ser negociado nesse dia aqui, ó. Aqui, ó, dia 17 de abril de 2024, tá? Então, no dia do halving, beleza? E olha que legal, né, galera? No dia do lançamento dele, nós tivemos um volume, né? Ó, deixa eu aumentar aqui, ó, a nossa barrinha de volume, para vocês verem de como está interessante esse contratinho, né? No primeiro dia de negociação, pessoal, eu não consigo ver aqui, hein, pessoal? Vamos ver. Ó, ele teve um volume de 239,5 milhões de reais em negociação. E no dia 12 do 6, pouco menos de 60 dias, ele já estava batendo 2,9 bilhão. Galera, 2,9 bilhão de reais em volume de negociação. Ou seja, ele multiplicou praticamente por 10 vezes o volume inicial, né, de quando ele começou a ser negociado. Então, a gente tem aí um contrato que ele está ganhando espaço, né, obviamente, quando a gente compara, né, quando a gente compara com o índice futuro, por exemplo, né, índice futuro a gente está falando de 520 bilhões
em negociação num dia, na média, né? Ó, hoje, o índice acabou de abrir, né? Abriu agora há pouquinho. Vamos ver quanto que já está a negociação dele, ó, 46 bilhões. Ainda está muito distante, né, da gente chegar nesse volume financeiro. Mas ele já multiplicou por 10, galera. Então, ele está aumentando o volume, a liquidez está melhorando, né? É um contrato que a gente consegue operar ele por fluxo, né? Então, vocês sabem que eu opero por fluxo, então a gente tem o fluxo aqui que a gente consegue trabalhar o fluxo nele, tá? É um contrato bem bacana. A gente consegue trabalhar algumas divergências no mercado, a gente consegue trabalhar uma espécie de arbitragem no mercado, a gente consegue trabalhar algumas ineficiências nesse contexto, né? Então, assim, é bem bacana, tá? Eu vou trazendo algumas dicas para vocês, vou mostrar para vocês aí como estão sendo as minhas percepções, tá? Eu estou trabalhando, por enquanto, ainda na conta simulada aqui no Bit. Para quê, galera? Eu estou testando, né, pessoal? Né? Por mais que é um contrato bacana, que a gente já tem experiência no mercado de cripto, ainda estou sentindo questão da liquidez, entendendo como que vai funcionar essa liquidez, se o mercado está técnico ou não está, né? Porque apesar de a gente falar, pô, quase 3 bilhões num dia, para o mercado não é muito, tá, pessoal? Não é muito, tá bom? Ainda mais se tratando de contratos futuros, né? Porque se você está falando de um ativo à vista, é uma coisa, né? Porque você comprou e você está detendo aquilo ali. Agora, num contrato futuro, onde você tem uma alavancagem extremamente alta, e inclusive, galera, deixa eu até fazer um comentário com vocês a respeito da alavancagem do BIT. Funciona o seguinte, tá? Para quem está acostumado a trabalhar com B3, né? Sabe que B3 não, galera, B3, com o Bitcoin nas corretoras de cripto, a gente sabe que em algumas corretoras a gente tem alavancagem de até 200 vezes, tá bom? Só que este contrato, a alavancagem dele é o equivalente a 300 vezes de alavancagem. Só que tem um porém. Na corretora de cripto, você consegue calibrar. Então, você consegue ir de 0, 1, 2, 3, 4, você vai de 1 em 1, até você chegar em 200 vezes de alavancagem. Então, você consegue calibrar exatamente quanto que você quer. E a sua margem, ela é flexível, certo? Você não tem uma margem engessada, você consegue colocar a margem que você quiser ali dentro daquele contrato, beleza? Agora, no contrato da B3, galera, não funciona assim. A alavancagem dele é fixa em 300 vezes, é o equivalente a 300 vezes. E as corretoras estão pedindo uma margem de apenas R$ 100, galera, para você operar. Eu tenho comentado com o pessoal que, na minha concepção, o correto é você operar com uma margem de R$ 2.000 a R$ 3.000 por contrato. Só que, para isso, galera, precisa entender a movimentação dele. Precisa entender como que ele se movimenta e trabalhar principalmente esses pontos de relevância. Por que, Ricardo, você está falando isso? Eu vou falar para vocês. Eu fiz um estudo recentemente, até deixei anotado aqui para dividir com vocês. Neste período, cara, desde o lançamento dele até agora, a média de volatilidade do BIT é 12.506 pontos por dia, tá? Teve dias que ele chegou a se movimentar aqui, ó, por exemplo, tá? Deixa eu pegar um dia bem pesado aqui, ó. Mais de 19 mil pontos em um único dia, assim como teve dias, né, os dias mais tímidos aí. Ele teve dia que de movimentar 22 mil pontos, cara. Mas teve dias dele de movimentar tímidos 7.400. Galera, a movimentação mínima dele era essa faixa aí de 7 mil pontos. 5 mil, 6 mil pontos, ele está parado. Tá? Então, o que eu quero mostrar para vocês? A gente entendeu o seguinte: é um contrato que ele tem game, ele tem volatilidade, ele tem oportunidades para nós, mas ele não é um mini. Ele é muito mais alavancado e ele tem uma volatilidade muito alta. Então, a gente precisa tomar mais cuidado, tá? Então, assim, eu fui no evento do lançamento do BIT e lá a galera até comentou, né? O pessoal ali que gerencia, né, essa parte dos ativos futuros ali da B3, eles estavam comentando que a alavancagem do BIT ele fica entre o índice futuro e o dólar. Só que a alavancagem do BIT, a volatilidade do BIT,
é 4, 5 vezes superior, né, até mais, eu diria, do que a volatilidade do índice futuro. Né? Porque a gente sabe que o índice futuro, às vezes, ele anda 2.000, 2.500 pontos, mas são movimentos pontuais. Né? Aqui, na média, ele está fazendo 12.500 pontos por dia. Então, assim, dá para fazer muita grana, mas também dá para perder muito. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa movimentação aí, tá bom? A Débora chegando na área aqui. Fala, Débora. Muito bom dia. Bom dia a todos aí. Pessoal, foi um prazerzão estar com vocês aí no dia de hoje. Hoje foi nossa primeira live. Espero que vocês tenham gostado aí das nossas primeiras informações, ok? Então, o objetivo é a gente compartilhar um pouquinho aí com vocês todos os dias de como o mercado está, as movimentações. Fiquem atentos nesses pontos que eu comentei, beleza? Se tiverem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, tá bom? Vamos fazer essa interação bem bacana e fiquem de olho aí, não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações, que aí toda vez que a gente soltar um vídeo novo ou quando nós entrarmos ao vivo, você poder ser notificado aí e não perder nenhum desses conteúdos, tá bom? Galera, um forte beijo, um grande abraço, uma boa semana, cuidado com o operacional, tá bom? Cuidado, segura o lucro aí, porque logo, logo o mercado vai fazer uma explosão e precisa ter caixa, galera. Então, não adianta a gente ficar queimando o capital, tentando buscar operação que não existe, aí tem que tomar bastante cuidado, tá? E aí, quando o mercado realmente anda, a gente acaba perdendo o bonde, porque a gente tentou ficar correndo atrás do rabo. Isso é uma estratégia do grande player. Né? No movimento de consolidação, ele fica tentando fazer com que você gaste ali a sua grana e depois ele faz o mercado subir. E aí o mercado sobe no vazio, ele bota bastante dinheiro no bolso e você fica olhando sem saber o que aconteceu. Tá bom? Galera, forte abraço. Até amanhã. A gente se vê. Uma boa semana para todos e fui!